Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do OtorHubcast, o podcast do OtorHub, que conecta aqui a otorrino com várias especialidades médicas e da saúde. Estamos no Setembro Amarelo, né, o mês de prevenção ao suicídio, e hoje resolvemos falar sobre quem cuida de quem cuida se deixa cuidar. E aí... Isso, hoje nós estamos com dois convidados especiais, o psiquiatra Dr. André Bioni, e psicanalista, e o psicólogo Rui Gonçalves. Bem-vindos. Obrigado. Esse episódio chega para você em parceria com a Audiosonic e Aparelhos Auditivos, centro de referência em tratamento auditivo, com foco em tecnologia de ponta e compromisso com o cuidado. E então vamos começar falando um pouquinho sobre vulnerabilidade, né? Falando sobre vulnerabilidade, me lembrei de um personagem de Goethe, né? Fausto. Fausto era um homem que não aceitava os limites da condição humana, né? Ele se recusava a não saber tudo, a não poder controlar tudo. E essa recusa da vulnerabilidade dele fez com que ele fizesse um pacto com o Mefistófeles, que no livro aí é o tentador, né? E ele abre mão da própria essência, da sua própria alma, em troca de não ser apenas humano. E aí eu me pergunto, será que todo médico é um pouco Fausto? Será que a gente, buscando aí a perfeição e condições sobre-humanas, não aceita a nossa própria vulnerabilidade? Será que isso nos permite estar mais distante de buscar ajuda? Enfim, o que é que vocês falariam sobre isso, doutor André? Começa aí contigo. Gostei muito de trazer essa referência, né, no início da conversa da gente, porque a minha resposta se pauta muito em referências, né? Eu acho que a gente ter essa ideia de invulnerabilidade, de quais são os nossos limites, até onde o ser humano, e agora no tema que a gente está trazendo, o médico, o profissional de saúde, a pessoa que trabalha com o público, enfim, qual é a referência de limite que essa pessoa teve na vida? Né? A gente, dentro da medicina, vai encontrar pessoas que já tiveram uma bagagem, uma família médica mais tradicional nesse sentido, e pessoas como eu, mais ou menos. Eu tenho uma pessoa na minha família, minha tia, que foi médica, e que me deu muita referência de como me portar, como encarar essa profissão, como lidar com quem precisa de ajuda. Assim como tem pessoas que nunca tiveram referência nesse sentido e buscaram a medicina como uma forma de completude, de encarar e se aproximar do seu desejo. Mas vai depender muito de que referência foi essa. Perfeito. Será que eu consigo chegar no limite? Será que a medicina é um lugar onde eu consiga me desenvolver cada vez mais? Que eu vou alcançar a minha completude? Já adianto que não vai ser. A gente vai conversar sobre isso hoje. Eu fico pensando que quando a gente fala de medicina, a gente está falando de poder, né? Assim, historicamente falando, assim, a medicina é uma profissão associada aos ritos sagrados na antiguidade, aos sacerdotes, então carrega consigo um aspecto histórico que é muito disso, né? Assim, desse poder que o médico acredita que tem, né? Sobre a vida dos outros, né? Acho que isso permeia toda a atuação e prática do médico, né? Então, além do âmbito social, além do âmbito econômico, né? É status, né? As pessoas gostam de dizer que são médicas, né? É um status econômico, é tido como uma profissão que é bem remunerada. A que custo, né? A que preço? Acho que isso é importante a gente pensar. Então, acho que esse poder que é atribuído hoje à medicina, dentro do contexto que a gente tem hoje de neoliberalismo, a mercantilização da vida cada vez mais. Façam mais coisas. Comprem mais, né? Comprem mais, né? Saúde vira mercadoria, né? Então, eu acho que a gente termina esquecendo a função da medicina e entrando numa função muito de poder. Hoje, para mim, quando a gente fala, me vem muito isso, assim, do que eu percebo, do que eu sinto dos médicos que eu atendo, dos que convivem comigo, enfim, pra gente pensar aí. Boa. Joia. E me conta, Rui, na tua prática clínica, o que é que você percebe dos médicos que você atende enquanto denominador comum desses sofrimentos psíquicos? O que é que eu sei que vai considerar, claro, as particularidades de cada indivíduo, mas quais principais sentimentos que esses médicos trazem quando em sofrimento psíquico? Você nota muito culpa, ansiedade? Eu acho que entender que não dá conta desse poder talvez seja o primeiro, né? Assim, A frustração, né, talvez. Isso, né?
Eu não tenho controle sobre o outro, sobre a vida do outro ou sobre como o outro vai reagir, né? Particularmente penso que o médico ele não cura ninguém, ele facilita possibilidades, mas a gente termina, o nosso organismo que se cura sozinho, entre aspas, né? A partir do conjunto de técnicas e procedimentos do médico, né? Então ele lidar com essa frustração já é um processo interessante. Para além disso, a cobrança, né? A gente cobra de vocês. E aí nós, também sociedade, cobramos de vocês a melhor resposta, né? O melhor atendimento, né? A gente trata vocês muitas vezes como se não fossem pessoas, né? Eu fico pensando muito que os médicos que me circulam tantas vezes não são vistos como pessoas. A profissão chega antes da pessoa. E eu acho que isso é problemático, né? Então, assim, um endócrino, ele pode ter diabetes, ele pode ter alguma outra questão e tá tudo certo, né? Ele é uma pessoa. Falar assim, uma coisa que me fez lembrar que, às vezes, quando eu tô atendendo, eu sinto exatamente essa dificuldade. Então, eu sei que o tratamento é um exercício físico. O paciente precisa se exercitar, perder peso, mas se ele não faz, o meu tratamento não funciona, porque meu tratamento é ensinar ele. E aí é justamente a ideia de que não, por mais que você saiba, por mais que você domina, você não tem controle do resultado daquilo. O outro é que tem esse controle. Quando você disser o organismo que se cura, na verdade, é o outro que tem que buscar os caminhos da própria saúde, né? E a gente, enquanto profissional, precisa ser só o guia. E é difícil a gente carregar ser só o guia. A gente quer ser o remédio que a pessoa toma e fica boa, né? E é isso aí. A dificuldade é isso. Né? E a sociedade cobra isso, exatamente. Quando vocês não respondem prontamente a alguma pergunta, a gente vai lá e... Como assim ele não sabe? O erro médico que termina sendo algo criminoso, né, pra gente. Foi erro médico, mas as outras profissões podem errar. Né? Exato. E aí, peraí, calma. Que peso é esse que a gente joga pro médico, né, pra médica? Inclusive, assim, acho que a gente até ia trazer para conversar um pouquinho mais para frente, mas como tu já trouxe, a sociedade ainda vê muito a medicina como um sacerdócio, não só como uma profissão, né? E também isso ecoa, acredito, na cabeça do médico como a forma com que ele percebe o seu alto valor. Então, ele é o que ele faz, ele é a profissão dele e isso permeia toda a vida dele, não só aquele momento que ele está no trabalho. Como é que você enxerga essa problemática, principalmente considerando hoje em dia com tecnologia, que o nosso trabalho segue a gente quando a gente está em casa, de férias, descansando. Como é que tu percebe os impactos disso na vida do médico? Eu acho que isso é completamente adoecedor, né? Quando a pessoa vive a profissão. A profissão não é uma parte, um integrante daquele ser humano. Ela é o ser humano. Eu acho que muitas vezes, pelo menos na minha prática clínica, é lembrar que tá tudo bem, você é gente, né? Você é pessoa, você existe. Então, esse modelo que a gente tem hoje, neoliberal, de obrigar os médicos a brigarem para entrar na graduação, na verdade, tem isso, né? As faculdades são extremamente concorridas e dentro, mas ainda é quase os jogos vorazes, um banho de sangue, assim, pelas melhores notas, pelas melhores monitorias, né? E eu acho que é marcado por essa competitividade, né? Termina sendo... vocês são treinados para serem extremamente bons, extremamente competitivos, extremamente, às vezes até violentos, né? Consigo. Eu acho que isso aqui é a problemática. É interessante a gente falar disso porque essa palavra, né, de sacerdócio, ela carrega um peso muito intenso, né? Você trouxe na tua fala a questão histórica, né? O desenho histórico do que a posição do médico traz ao longo dos tempos, e sacerdócio é muito aquele a quem nós despejamos, nós direcionamos nossas angústias, os nossos quereres, os nossos desejos, de certa forma, e está muito em conjunto com o modelo paternalista, né? Que a gente ouve muito também. Até quando a gente vai aprender sobre como a medicina evoluiu ao longo dos tempos. Um paciente, alguém que nos procura e nos coloca nessa posição que a psicanálise até chama sujeito suposto saber, né? É aquele sujeito que, em tese, teoricamente, detém todo o conhecimento que vai me trazer aqui de bandeja, vai me trazer aqui da forma mais mastigada, mais direcionada possível. E tá tudo bem a gente exercer essa postura, mas a gente não está preso a essa postura. O problema é quando o profissional ele se coloca dentro desse véu. E aí ele fica preso também a essa imagem.
quem é que eu sou para além dessa imagem que me colocaram? E aí entra essa nova geração, né, que coloca, não de lado, mas considera outras formas de existir dentro do trabalho, que não é mais tão paternalista, é o cuidado compartilhado. Perfeito. Eu aceito participar do cuidado contigo, mas você também precisa se implicar, porque eu não vou viver por você. Quando a gente sai do espectro medicina, né, do espectro paciente, a gente lida também com como é que nós, como indivíduos, estamos vivendo em sociedade, em que nós estamos cada vez mais responsabilizados e nos responsabilizando pelo nosso cuidado, pelo nosso sucesso, pelo nosso fracasso. Então a ideia de culpa é gerada cada vez mais e a gente vai ficando dentro dessa ótica de desempenho, na saúde. Preciso fazer exercício, preciso dormir direito, preciso me alimentar bem. Calma, vamos conversar. O que é que precisa ser prioridade dentro disso? Interessante. Muito bom. Ô Rui, na psicologia a gente tem a ideia, não sei se é verdade, de que o psicólogo, durante sua formação e na sua prática, ele precisa de um outro psicólogo enquanto ele está conduzindo a sua própria profissão. E aí eu me pergunto até que ponto isso é até que ponto não, eu acho que isso é saudável para a psicologia e se isso é uma verdade. E acho que talvez o próprio médico deveria ter essa obrigatoriedade. Poxa, a gente cuida de tantas pessoas, a gente carrega um peso tão grande. Até que ponto a gente não deveria ser priorizado, obrigado, entre aspas, já que nem sempre a pessoa procura voluntariamente. Tu acha que isso mudaria um pouco o contexto do adoecimento médico? Como é que tu vê isso? E depois, André, se quiser complementar com alguma coisa. Eu fico pensando, de fato, sim, na psicologia a gente tem essa figura do supervisor que acompanha a gente, inclusive, depois de formado. Mas ainda não é institucionalizado, é aquilo que está assim prática, nas né? entrelinhas, né? Não Ética, tem, né, de formação. tá nessa premissa. Do bom tom você ter um Isso. supervisor. Mas quando o aluno vai lá e diz, eu não quero, eu não vou, né? Tudo bem. A gente não tem muito. Ainda que eu acho que isso é um buraco bem profundo na lei. Eu dou aula numa faculdade de saúde e eu fico pensando, vejo a grade de medicina e eu digo, a gente não tem nada que a gente consiga cuidar deles. Eu olho para. Sim, acho que a minha problemática nesse aspecto é a própria formação de vocês. A gente está formando robôs. Se por mais que a gente ainda fale agora, né, que de 80 para cá a gente está tentando uma medicina humanizada, mas ainda tateando ainda muito nisso. E a gente não tem um lugar para cuidar de médicos na graduação, né? Então a gente não tem. Acho que aqui no Nordeste tem uma faculdade só que tem cuidados emocionais, alguma coisa do tipo, ali para que as pessoas consigam fazer o que a gente chama de regulação emocional, que também não dá conta de tudo. Já é uma coisa, é uma iniciativa, mas não é profundo, né? Então eu acho que é preciso rever desde a graduação, desde a formação, porque a gente forma ciborgues mesmo, assim, é até bizarro, a gente não consegue ver hoje um médico sem Instagram, sem outras redes sociais, isso deixa vocês completamente sem pacientes, porque as pessoas vão procurar. O primeiro lugar que a gente vai procurar é me dar o Instagram do médico para eu ver onde é que ele atende. Esses dias eu estava procurando uma especialidade e disse, peraí, eu vou pro Instagram, né? E aí a gente entra nesse caminho, assim, vocês não conseguem se cuidar desde a graduação. E a gente cobra cada vez mais. Então, eu acho que ajudaria, sim. Acho que existe um preconceito de vocês com o cuidado, e aí eu coloco a psiquiatria e a psicologia ali juntos, porque também é uma forma de cuidado, né? Mas, enfim, é isso, não sei. Eu acho que na tua fala, quando tu falas sobre como foi se desenvolvendo essa ideia de que vai se tornando um ciborgue, né? Uma linha de produção dentro da medicina, né? É claro que é uma consequência neoliberal, isso é bem de cara pra gente. Mas de o estudante entrar ali nessa linha de formação e apenas ser julgado pelo seu desempenho, né? Quando a gente está lidando com pessoas e com o cuidado que é necessário reverberar dentro disso, quando você abre, Pamela, o episódio hoje falando de quem cuida, né? Essa coisa que se tornou uma frase muito comum, eu pelo menos escuto bastante isso. No processo de formação do estudante, será que ele realmente está sendo ouvido dentro desse processo? É fundamental que
os indivíduos que estejam participando de um processo de formação, que estão lidando com questões estruturais dentro de uma sociedade, que são formados a partir do contato com o público, em sua maioria um público muito mais vulnerável. A gente se forma a partir do SUS, né? E lidar com realidades assim, lidar com as primeiras referências de como isso pode ser, é um processo muito sensível. Né? A gente, se for falar de parentalidade, né? Criar uma criança vai depender muito de quem são esses pais, em que ambiente essa criança vai se desenvolver, sob que limites ou falta deles vai existir dentro disso. Vamos agora focar o olhar no estudante. Funciona da mesma forma. Qual é o ambiente, qual é a estrutura, qual é a filosofia institucional que está ali por trás, de que forma ele está sendo amparado nas angústias que vão surgir, a quem ele tem como recorrer. É muito comum o núcleo, né, a ferramenta dentro da instituição ser aquele instituto ou núcleo de psicologia que fica naquela salinha no 10º não sei quanto andar, Tem que isso. ninguém sabe onde situação, fica, né, e que extrema. chega lá escondidinho porque, mais uma vez, repercute esse cenário que a gente encontra, né? O preconceito Que a em gente si, né? certamente vai conversar a respeito, que é o preconceito, né? O estigma que está envolvido em buscar ajuda, simplesmente. Eu sou até otimista nesse ponto. Eu acho que as novas gerações têm tido menos essa repulsa, realmente, esse preconceito. Mas é isso, a gente foi formado tendo como, né, assim, espelho, né, nossos preceptores, que muitos deles já vinham em uma situação de adoecimento mesmo, de, assim, estarem com trabalho em excesso, pessoas que às vezes não tiram férias, que... Exato. Então a gente acaba normalizando também determinadas situações que, né, nem sempre são normais. Tô falando, eu fiquei lembrando, assim, se tem coisa que eu acho mais agressiva do que a época do internato. De Já tem a residência. Sim, né, Pedro? Eu já não conheço mais uma. acompanho, mas assim, o internato às vezes beira a desumanidade mesmo, assim. Depende, né? Depende De onde você tá rodando, é rodízio, verdade. Assim, coisas assustadoras que você fica, opa, como assim os meninos estão passando por isso, minha gente? E ninguém tá fazendo nada, tá todo mundo normalizando isso. Né? Acho A que instituição normaliza, o estudante acha que é isso mesmo e não questiona, o mercado normaliza. Porque quem tá lá na ponta é o filme médico lá, Exato. o preceptor, né? Força gravitacional ao mercado. É verdade. E aí todo o resto vai tentando se encaixar. Exato. Eu sou a bandeirinha de todo médico procure seu psicólogo, psiquiatra e leve para o resto da Pra vida. prevenir, inclusive, porque se você Eu não acho procurar que é antes, isso. vai procurar depois. Prevenção. Eu acho que é isso mesmo. Desde que o mundo é mundo para o médico, deveria já haver essa parceria com alguém para caminhar com você, porque realmente existe uma nuance muito delicada que se carrega dentro de si, exato como a gente está falando aqui, é de bom tom De muito compartilhar bom, né? De muito essas bom, prevenção. Né? prevenção. Quando a gente está falando sobre o processo de formação, a gente está falando sobre prevenção. De Sim, permitir, ou na verdade, evitar que esse estudante, ou esse residente médico, ou esse profissional lá na frente sequer precise se encontrar na posição de adoecimento para buscar essa ajuda como tratamento. sim, Né? Tem muitas formas de prevenir durante esse processo. exato, perfeito. Eu acho que a gente, assim, aproveitando que a gente já entrou um pouco sobre prevenção, quando a gente fala em saúde mental, que outras estratégias, assim, de gerenciamento realmente do estresse, que a gente sabe que o estresse é inerente à nossa profissão, principalmente em algumas especialidades, às vezes contexto de UTI, cirúrgico, emergência, faz parte, é normal a gente ser exposto a um estresse diário, mas quais são os limites, né? Como é que a gente consegue gerenciar esses fatores estressores para proteger a nossa saúde mental? Eu acho uma pergunta muito interessante e que está muito alinhada com o que é que se pensa sobre formas de prevenção hoje. A gente hoje centraliza muito a responsabilidade do cuidado de si em si. Né? Eu acho que o olhar ele merece ser criticado, né? Tensionado a partir já desse início. Não começa do indivíduo em si. A gente vive em sociedade, a gente vive em comunidade. Então, para além de qualquer coisa, a gente precisa... Se a gente fala, por exemplo, um assunto bem distante, medicina do trabalho, para a gente evitar acidentes. Não é só tirar
a causa do problema, mas fazer com que toda a estrutura ali funcione para que aquele problema não aconteça. Reduzir o risco, né? Redução de risco. Então, quando a gente fala de medidas preventivas, a gente pensa saúde coletiva, a gente não pensa saúde individual. Não tem essa formação específica, né? Aí são as especialidades da medicina, mas pensar em saúde coletiva é pensar em grupo. Então, a gente está falando de reforçar instituições que precisam estar atentas a esse cuidado. A gente está falando de questões políticas, de questões sociais, antes de começar, quem sabe, a discutir sobre o que fazer individualmente. Isso. Sabe? Então, estratégias que eu encontro de forma individual, antes de tudo, é fazer uma análise. Qual é a minha rede de apoio? Com quem eu posso contar? Ela hoje me oferece condições suficientes para, nos momentos em que eu me vejo angustiado, eu poder contar com essa pessoa, né? Contar com essa ferramenta, porque não precisa ser pessoas também, são as atividades, né? Cada um sabe que tipo de atividade faz sentido incorporar na sua vida, nutre, que te leva para junto da tua identidade. E muitas vezes essa identidade vai se tornando rarefeita ao longo do caminho. A gente vai abandonando pedaços de si em nome de um objetivo que a gente, quando chega lá perto, nem sabe se é muito isso que a gente queria, não. É verdade. É verdade. E eu vejo muito também... Desculpa. Não. Eu vejo muito também a importância da gente estabelecer nossos próprios limites. Porque se a gente não os estabelece, as outras pessoas vão escolher por você, né? Então, o paciente, ele não vai saber que ele não deve lhe mandar mensagem de 10 da noite com a dúvida burocrática. Então, assim, também é preciso, assim, estabelecer determinados... Não, esse é o momento que eu tô com minha família, isso aqui, se não é uma emergência, vou me proteger nesse sentido. Então, eu acho que, não, para além de momento de resposta, existe também esses limites, né? Sobre não se... assim, não deixar de ter seus momentos também de descanso, de lazer, enfim, Com até certeza. de adoecimento, às vezes, né? Que às vezes Sim, às vezes não se permite nem se ter. adoecer, né? E como é que você fica quando você não responde? Acho que isso É. é a raiz. Uhum. Tinha duas questões em relação a isso. Primeiro, quando a gente fala de limite, né? Existe uma palavra chamada setting, né? Que é basicamente, digamos, as configurações. Uhum. A gente precisa, quando está no contato com o paciente, com o público, claro que é muito natural e orgânico que a gente, numa relação com outra pessoa, se veja ali imersa. A gente, como gestor, né, como quem presta o cuidado, precisa estar ciente de que engrenagens são essas que estão controlando, que estão gerenciando a forma como tudo acontece. Eu estou falando da iluminação do ambiente, da temperatura que está ali no ambiente, se é agradável, mas eu estou falando também de muito para além disso, né, de o conforto que o paciente tem quando se comunica com a gente e da forma como essa comunicação se estabelece. A gente hoje está num processo em que a relação com o paciente ela se amplia para muito além das quatro paredes do consultório. Uhum. Né? E aí é fator de risco para diversas outras coisas que a gente pode discutir a respeito. Mas essa relação que extrapola o limite físico e começa para o digital também é algo que só o médico vai poder definir. Como a Bárbara bem disse, é uma questão que o paciente não tem obrigação de saber. Na verdade, ele até pode fazer isso. Depende de como isso for ajustado com o seu médico assistente. É uma relação, né? Toda uma relação relação. se Toda coloca relação. limites e você vai até onde o outro deixa. E serve pra É tudo, isso. né? Se a gente for esperar, assim, bom senso de todas as pessoas na sociedade que a gente convive, pra, assim, colocar o nosso bem-estar nisso, É difícil. é difícil, realmente. Não dá para você se projetar em todo mundo. Perfeito. Exato, Não dá. E quando, André, tu estavas falando sobre esse gerenciamento do estresse, né? Isso vai para muito mais o social. E aí eu me lembrei que também envolve, além das questões sociais em si, questões institucionais, né? E aí, olhando para a instituição, o médico como um profissional de uma instituição, de um hospital, enfim, é possível medir a carga mental daquele profissional de saúde? Será que as instituições também são corresponsáveis do adoecimento dos profissionais de saúde? O que é que tu acha sobre isso, Rui? Com toda certeza. Não tem como a gente não pensar as instituições como co-partícipes desse processo, como nós, pacientes, que depositamos em vocês tantas coisas, como as próprias resoluções do próprio sistema médico no país, né, é tão problemático. Então,
a gente tem uma grande cadeia. E aí, enquanto o André falava, eu fiquei pensando, mas medicina hoje ainda é poder. E aí é isso que me deixa otimista, quando eu consigo encontrar essa nova geração está saindo, né? E eu fico pensando, os médicos que passam por mim durante a formação, os médicos com quem eu me relaciono, eu trabalho com bastante psiquiatras, eu olho, eu digo, não, a gente consegue fazer uma coisa diferente, né? A gente consegue uns cuidar dos outros, e a gente consegue fazer a diferença para aquela pessoa que chega, né? Então eu fico pensando que talvez seja a hora. O Setembro Amarelo me remete muito disso, da gente poder fazer alguma coisa, não do âmbito individual, mas do âmbito coletivo. Como eu acho que a gente está fazendo isso aqui, né? Acho que quem assistir, quem ouvir, vai minimamente se questionar de alguma forma. E eu acho que isso é, sim, um trabalho de saúde coletiva que estamos fazendo aqui, né? Rompendo algumas barreiras, né? Então, acho que é uma grande rede, mercado responsável, Instagram responsável, TikTok responsável, mas eu também sou quando eu vou procurar o meu médico no Instagram, né? Então, ou quando eu vou indicar alguém, algum psiquiatra, eu mando o Instagram dele, então eu entro numa cadeia e eu estou inserido. Esse é Porque o mundo isso, atual. Isso, a gente isso. tem que aceitar que é isso. Agora, estando neste mundo, como viver nisso sem adoecer ou colocando certos limites que é individual e variável? Cada um tem o seu, né? Mais ou menos. Sim, Eu entendo dessa forma. exatamente isso. Não dá para lutar contra o Instagram, não dá para lutar. Enfim, a instituição está posta. Isso é isso. Isso. Sabe um recorte legal? É a gente fazer um recorte também com os pares, né? Quando a gente tá falando de limite mais cedo, eu tinha dito que eram duas questões. A segunda é a seguinte: a gente não é muito bom em fazer diagnósticos retrospectivos, né? Olhar para trás, avaliar o que é que deu de errado, como ou que poderia ser diferente como pessoa, como sociedade, né? Mas é muito ruim de fazer prognóstico, né? E agora eu tô falando assim, e que fazer diferente antes mesmo de executar essa ação, né? De ousar fazer diferente, de correr esse risco. Mas a gente pode conversar com quem está passando pela mesma situação, né? Esse recorte. Os limites da gente, eu tô falando de tudo isso porque é difícil fazer um prognóstico de um limite nosso. Muitas vezes é preciso a gente passar pela situação para dizer, tá, não quero passar por aqui de novo, não. Esse O limite que é eu passei. Sendo que isso é um tratamento, né? E a gente chegar nesse lugar e dizer, epa, onde é que eu tô? O que é que eu vou fazer agora? Superada essa situação, aí sim, geralmente, é quando são adotadas as medidas preventivas. Não quero voltar, logo vou me cuidar. Perfeito. A gente precisa ter uma posição como sociedade e como instituição de evitar que se precise chegar nesse fundo do poço para aí sim agir e adotar essas medidas preventivas. Existe um médico que elaborou uma estratégia que hoje é chamado Grupo Balint, tá? Aqui em Recife, que eu conheço em pleno funcionamento, tem no Hospital Barão de Lucena. Os grupos Balint, eles funcionam como Balint significa o quê? Balint era o nome dele. Michael Tá. Balint. Joia. E os grupos Balint, eles funcionam da seguinte forma. É formada uma sala comum, não precisa ser nem necessariamente própria para isso, um auditório, de atendimento, enfim, em que se faz um círculo, né, de cadeiras, e pessoas, não só médicos, mas pessoas que são trabalhadores do hospital. Esse é o modelo mais tradicional. Eu falo isso porque eu participei durante a residência, tive a oportunidade de participar. E cada um ali vai levar questões, é convidado a trazer angústias, coisas que lhe atravessam, que tocam, e dá a oportunidade de todo o grupo ouvir a respeito disso, acolher esse sofrimento e trazer um pouco da experiência própria de vida, trazer um pouco de questionamentos, de buscar entender como essa dinâmica se deu, como esse sofrimento veio à tona, talvez que vulnerabilidade ali foi explorada para que aquela pessoa se colocasse naquela posição de sofrimento e ideias de como agir diante daquilo. Poxa, se isso não é estratégia preventiva, eu não sei o que pode mais ser. Mas a gente tem medidas, a gente tem estratégias. Se a gente for pesquisar, mundo afora, basta ter interesse. E hoje o interesse tem sido muito mais do capital, do rendimento, da produtividade, do que capacitar, do que acolher, dar conforto para os
Com Eu suas acho que isso formiguinhas. é interessante, especialmente porque às vezes acho que a pessoa quando está em sofrimento, ela acha que está sozinha. Nessa questão performática do Instagram, todo mundo parece estar dando conta de tudo. Todo mundo parece ter a família perfeita, né, a profissão perfeita e não sofrer com isso. Então acho que é super interessante realmente Essa você troca. compartilhar isso com seus pares. Eu acho que a própria campanha Setembro Amarelo termina caindo um pouco nisso, porque a gente coloca a pessoa como responsável pelo seu sofrimento. E não é só. E quando eu falo do médico, veja, eu tô falando de jornadas extensas, competitividade. Não é culpa dele, né? Não tem isso. Então eu acho que Setembro Amarelo termina muitas vezes caindo nisso. Então é culpa de todo mundo. O que a gente pode fazer? Acho que essa é a pergunta a partir de agora, né? Massa, muito bom. Acho que a gente aprofundou bem legal. Eu estava pensando aqui como, para os nossos colegas, como diferenciar um estresse comum do dia a dia de um burnout. Como é que aí, doutor André, Lembrei. vai ajudar nessa... Diagnósticos, né? Vamos lá. Coincidentemente, quando eu estava vindo para cá, hoje eu estava pensando, né, que referências, né, como eu estava falando mais cedo, a gente tem hoje de pensadores a respeito disso. Tem o filósofo Byung-Chul Han, que escreveu o livro Sociedade do Cansaço. Uma questão que eu queria trazer é que hoje eu descobri que o título original do livro é Sociedade do Burnout. A frase é em inglês, né? Ah, é? O livro é basicamente sobre burnout, que é esgotamento na CID-10. Hoje, quando eu vou escrever a respeito disso, eu gosto de sempre botar esgotamento entre parênteses burnout, para que as pessoas entendam o tom. Hoje não se fala, tô esgotado. Se fala, mas o burnout tem um quê de peso como diagnóstico, né? Então, primeiramente, eu digo o seguinte: é preciso fazer uma avaliação interna, né, própria, de como é que está a sua relação com o trabalho. Né? Como é que está a tua rotina, em que medida o trabalho está envolvido nas tuas atividades de vida. Claro que é compreensível a gente extrapolar isso, como eu falei mais cedo, sair das quatro paredes do consultório. A gente, médico, quando eu pensei em estudar medicina, eu já sabia que eu vou estudar para o resto da vida. Sempre tem essa dinâmica, né? Não precisa ser só a medicina, mas a gente sabe que a gente carrega um pouco disso para o nosso dia a dia também. Nas nossas relações, nas nossas conversas, né? Não de forma incomum. A gente acaba trazendo, vai encontrar com amigos e a primeira pauta é trabalho, é o cansaço que o trabalho traz. E faz um olhar, né? Faz uma observação do quanto que isso está envolvendo a tua vida. O quanto que você tem microgerenciado o teu tempo para encaixar outras atividades porque o trabalho está imperando. O prontuário eletrônico, que hoje quase todo mundo acaba precisando ter. Você está acessando ele em casa? Você está trabalhando? Como é que isso funciona? Né? Eu mesmo, no dia antes de atender, eu vou verificar minha agenda para saber que horas eu vou chegar no meu consultório, se vai ter paciente ou não. Mas daí para, por exemplo, que é extremamente comum, fazer atendimento, chegar em casa, aí quando eu estiver em casa eu vou evoluir meu paciente, vou botar aquele detalhe que não deu tempo porque eu estava fazendo tal coisa, ou então chegou tal exame e vou colocar aqui. Calma. E não contabilizar esse tempo, né? Porque se você tiver contabilizado, isso aqui é trabalho, Ótimo. até aqui. Essa observação é ótima. Porque quem contabiliza, né, somos nós. Todas essas funções, mais uma vez, no modelo neoliberal da coisa, de a gente ser, quando a gente estava falando sobre instituição, cada vez mais a gente está vendo um processo de quê? De pejotização, cada vez menos vínculos formais, cada vez menos situações de conforto ou de seguridade, né? Segurança, direitos trabalhistas, quero dizer. Né? De estabilidade profissional. Então a gente vai chegando num lugar em que tá solto, tá sozinho. Então isso por si só já é uma condição extremamente potencial adoecedora. Conversar com os pares a respeito, identificar que limites os outros estão encontrando. A gente pode ter uma postura proativa quando as instituições falham. Porque a gente falou da importância da instituição. Mas se a gente só depender disso, o que é que a gente vai fazer?
né? Isso. Então, conversar com os pares, ter um feedback importante, observar como é que está a tua relação com o trabalho, se você se identifica naquilo, se você se vê, tua personalidade sendo impressa naquilo que você faz, se você se sente em algum nível realizado naquilo que você faz, não é realizado 100%, mas se te dá um retorno. Dá uma satisfação, né? Não é um sacerdócio no sentido de tome esta atribuição, siga independentemente do que você acha, do que você sente, da energia, do vigor que você sente ao fazer. Não. Você é ser humano, precisa ter uma conexão com aquilo que você faz. Claro. Se não, sim, é o momento de buscar ajuda. Se não antes, agora. Eu fico pensando que é muito complicado a gente falar de burnout e do esgotamento, porque e aí na clínica ele se manifesta como perda de sentido. E isso é problemático. Né? Eu acho que a gente que lida o tempo inteiro com o sofrimento humano aqui desse lado, né? A gente lida com o que ninguém quer lidar. Né? A gente tá lidando com aquilo que é mais obscuro, né? Assim, da alma das pessoas, do sentimento, dos afetos. E particularmente, para mim, é muito difícil ouvir a desesperança, né? Que vem como fruto inerente do esgotamento. O esgotamento, ele faz com que as pessoas percam o vigor. Sabe quando a gente corta uma rosa e ela vai murchando? Eu acho que é basicamente o que a gente faz. A síndrome do burnout faz com o trabalhador, né? Seja ele quem for. Então, e isso me preocupa, porque você ir cuidar de alguém, né? Com essa energia, nesse movimento, né? De perda de sentido. E aí eu acho, sim, que é um fator de risco, porque a gente vai chamar aí de suicídio, enfim, tantas outras nuances que se desdobram, né? Então, para mim hoje talvez seja a grande dificuldade da clínica, né? Se fala muito, quando eu me formei, se falava muito de depressão como a doença do século, depois ansiedade como a doença do século. Eu acho que a doença do século é o burnout, particularmente, e ela é extremamente perigosa, porque ela, ao meu ver, ela fala sobre sentido. Ela apaga o brilho daquele ser humano, né? Você se considera numa posição de máquina até que essa De máquina executante. pifa. Né? Então, esse podar, eu fui dando migalhas, né? Mais ou menos de como é que a gente chegou nessa situação, mas se conecta a tudo que a gente vem conversando. Né? A gente se encontrar numa posição de desesperança, de via sem saída, ir perdendo as referências que fazem de nós termos uma identidade consolidada. Então, para se encaixar nesse modelo daquilo que disseram para a gente que o que a gente precisava alcançar, às vezes daquilo que a gente mesmo disse que queria alcançar, e às vezes é uma questão de identificar onde é o limite e onde é que se tira esse limite, de a gente se permitir ser mais do que aquilo que disseram ou dizemos para a gente, sabe? E identificar que ao longo desse processo faz total sentido a gente manter a nossa individualidade, manter os nossos valores, nossos prazeres, os nossos desejos e trazer isso para junto do que a gente faz e não jogar para fora. Não ir se podando, faltando pedaços ao longo do caminho, porque no final sobra vazio. Né? As pessoas hoje têm dificuldade de lidar com o vazio. Porque o que sustenta a criatividade para lidar com isso é a nossa identidade, é a nossa energia. É o que faz sentido para cada um, né? Eu queria saber, assim, falando um pouco sobre especialidades, você chegou a falar sobre a residência. A gente tem alguns dados que afirmam que o risco de suicídio entre médicos é maior em determinadas especialidades. Anestesia, cirurgia, psiquiatria e clínica médica, isso? E aí vocês acreditam que isso se deva pela rotina dessas especialidades especificamente, por uma personalidade que tende a escolher essas especialidades, ou uma mistura dos dois ou outro fator? Eu acho que é uma mistura. Seria muito reducionista, né? A gente identificar apenas um fator como esses, a gente pode buscar denominadores comuns, talvez, né? Eu acho que se encaixaria talvez aí também espaços de emergências e cuidados intensivos. Um fator comum, a grande parte delas, é a repetitividade.
né? A gente vê áreas cirúrgicas e envolve a própria otorrinolaringologia, né? Em que, mas muitas outras também, em que é um procedimento, né? Além de tudo, a gente vê uma agenda baseada nas cirurgias que vai fazer no dia. Vou fazer tal, 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 tal. Então, vou ter que, às vezes as cirurgias passam desse tempo, você vai vendo que o lidar com o paciente no pré, no intra e no pós-operatório não são horas, né? São dias. E aí entram diversas outras questões, né? A comunicação, como se dá por fora desse ambiente, é o lidar com o WhatsApp, porque o paciente vai ter dúvidas, o paciente vai complicar, o paciente vai trazer questionamentos, vai trazer dificuldades às vezes que você jamais imaginou, porque no contexto de vida dele ali, você precisa se adaptar à situação. Encontrar esse meio termo é que é o maior desafio, porque não tem ninguém que vai chegar para você, que ele conheça você na sua rotina e contexto de vida e diga, é para fazer assim. Não tem um manual de instrução, ninguém que chega no seu ouvido, a não ser que tenha um suporte assim muito próximo, familiar, talvez, que tenha passado por uma situação assim, uma rede mesmo de apoio. É por isso que eu estou falando, né? Rede, comunidade, mas se a gente for olhar sozinho, quem é que vai chegar para mim e dizer, olha, você precisa dar um limite na forma como você se comunica com seu paciente. Você precisa separar um tempo de trabalho, um tempo de lazer, porque senão você vai se tornar o seu trabalho. E trabalho não é alma de ninguém, né? No caso de áreas como a psiquiatria, tem um recorte que envolve também esse cuidado, não só a psiquiatria, né? Mas saúde mental. Mas que envolve a questão da comunicação, envolve o limite, envolve o lidar com o paciente, com o prontuário, com os momentos em que a gente vai introduzir o trabalho na nossa vida. Mas tem também aquilo que fica, que não é diferente das outras especialidades, mas como o Rui bem disse, a gente fica com o que sobra, né? Com o que ninguém quer, digamos assim. A gente fica com sofrimento, né? Uma rotina de trabalho, pelo menos do ponto de vista na clínica, é uma energia de sofrimento. As pessoas buscam para pedir ajuda porque estão se sentindo incapazes ou estão se sentindo em dificuldade de lidar com processos que não é necessariamente, dificilmente, um medicamento sozinho que vai dar conta, que é necessariamente uma terapia ou que são uma atividade física, mas é o sofrimento humano. Especial, Associado né? a todos esses processos que e aí quando a gente pega o recorte médico, tem envolvidos, né? Sim. Eu fico... Pode Pode falar. imagina. Eu ia dizer, eu lembrei muito, eu atendi um médico, acho que foi durante o finalzinho da pandemia, ali, 21, finalzinho do ano. Ele era recém-formado e ele fazia clínica médica e ele dizia, eu sou nada. A verdade é que eu não sou nada, porque eu não sou endócrino como meu pai, o pai dele era endócrino, eu não vou falar a especialidade da mãe porque vai que tá assistindo, e eu fico ali e ninguém olha pra mim, eu faço aquilo que hoje em dia inclusive o ChatGPT faz, e eu fiquei olhando para o que ele falava, o quanto ele queria, e aí tá ligado ao poder, né, o quanto ele queria uma outra especialidade, não sabia o que é que ele queria, né, eu acho que a gente vai falar de perda de identidade, ele, enfim, e ele fica ali estagnado naquilo de, peraí, eu não sou nada. Eu acho que tem isso de se reconhecer na especialidade, né? Vocês vão se reconhecendo desde o início da graduação, vão transitando. Então, para mim, me remete muito a isso. A gente sabe que homens é a tendência maior, né, a concluir o suicídio, né? Não as tentativas, mas ao ato. E aí são as especialidades que mais também tem homem, né? Anestesia e clínica médica, pelo menos até onde eu vivi no CFM era Acho que isso. ainda é. Então, seria comum, Cirurgia né? também, né? Sim. Eu fico pensando assim, quanto à escolha da especialidade, que a gente tende a querer escolher muito pelo que a gente gosta de estudar, mas que, sem querer ser reducionista, mas eu acredito que as especialidades que envolvem mais plantão, privação de sono, etc., não tem como isso não ser mais pesado para a sua saúde mental, né? Eu fico pensando assim, porque mesmo que o plantão, acabou o seu turno, digamos assim, você vai para casa tranquilo, mas privação de sono depois de assim muito tempo, eu fico pensando assim que deve ser complicado para você
ter alguma uma questão especialidade aí, assim? né? Porque de que forma é essa privação de sono? Né? Qual é a frequência disso? Como é que é organizada a agenda de plantões dessa pessoa e a gente está lidando com essa sobrecarga, né? Mas pensando num concurso do Estado, por exemplo, que é 24 horas, geralmente divide em 12 horas diurnas, 12 horas noturnas, é semanal. Mas a pessoa não faz só dois Mas o plantões, problema é que a né? pessoa não se Mas contenta assim, só mesmo com supondo isso. que seja semanal, ainda assim, ao longo de 40 anos, É adoecedor. eu acho que é Geralmente um as pessoas fator bem fazem o quê? adoecedor. Encadeiam isso com uma vida de consultório, ou mesmo que seja apenas de plantões. Tem o cansaço físico, tem a privação do sono, tem a falta de um sono de qualidade, de Lidar com a morte, respeitar. né? Oi? Lidar com a morte nesses Lidar com a morte plantões. e com sofrimento, e com a perda, e com lutos. Eu não estou falando só luto de morte, mas luto de ter um diagnóstico. Sim. De ter que ter sua vida, muitas vezes, Uhum. doenças mais prevalentes como hipertensão e diabetes, e que você precisa ter uma modificação do estilo de vida como primeira estratégia de cuidado. É, E é um luto você precisar mudar de vida dessa forma. total. E o médico que está extenuantemente precisando lidar com isso, ter em si despejadas todas essas expectativas, todos esses pedidos, ser colocado nessa posição de suposto saber, né? Nessa posição paternalista, e às vezes gerar um desconforto, gerar uma decepção, gerar um entristecimento, porque por trazer os fatos, né? É. Difícil. E eu penso também. Desculpa, é porque eu estava aqui refletindo também. Eu penso que essas especialidades também, em algumas delas, são aquelas que também se associam a um retorno financeiro muito mais evidente, vamos falar assim. E aí eu acho que esse movimento também é adoecedor, porque você começa a sustentar um estilo de vida insustentável para a saúde humana. E aí vira-se uma cadeia, porque você já tem boletos e você tem que trabalhar, e você adoeceu e tem que parar e não consegue porque o boleto vai chegar, e você já está num padrão, num estilo de vida que voltar a casinha já não é uma opção. Então a gente entra naquela rodinha, né, do ratinho correndo atrás do próprio... Do jeito que ninguém chega pra gente e diz assim, agora você é adulto, porque não é só a maioridade, né? A sensação de se tornar adulto, ela vai acontecendo. A sensação de se tornar médico, ela também vai acontecendo. E não é quando a gente pega o CRM, não. Não. Muitas vezes isso tem um impacto muito grande já no internato, né? Em que a gente vai estar naquela zona cinzenta, em que nem sou mais estudante, nem sou médico ainda, mas tenho minhas obrigações, e o que é que eu preciso corresponder, que responsabilidades eu tenho, a quem está dependendo de mim para fazer bem o meu trabalho, né? Minha atividade, quando na verdade devia estar aprendendo e preocupado com outras coisas ali. Então, ao longo desse processo, a gente vai entendendo que, como a gente disse, ninguém chegou para mim para dizer assim, tá tudo bem ficar aqui. Então, vai adquirindo um padrão de vida diferente, vai conquistando coisas novas, coisas diferentes, mas a nossa identidade não precisa estar circunscrita a essa dinâmica de trabalho, né? A gente precisa nutrir, assim como plantas precisam de solo, de luz, de água, a gente precisa de regar e nutrir a nossa vida com outras atividades, com outros ares, outras pessoas, outros espaços que façam disso valer a pena. A existência, né? E Faça pensando valer a na pena. romantização do trabalho que a gente vive dentro da nossa sociedade, isso é um ponto que, né, já é trabalho. A Não é romantização da exaustão, inclusive, né? e a gente acha lindo, assim, as pessoas trabalharem em jornadas absurdas, extremamente, né? Enquanto a André falava, eu fiquei pensando, mas hoje, culturalmente, quando a gente vai se apresentar, a primeira coisa que a gente fala é o nome e a profissão. A minha profissão, ela vem antes de quem eu sou, do que é que eu gosto de fazer. Como assim, minha Prazer, meu nome é gente? fulano. Quando você tá solteiro, você vai conhecer pessoas, você dá sua profissão primeiro do que o que é que você gosta de fazer, bicho. Então, assim, e isso mostra como a gente ainda não sabe lidar com o trabalho. Né? E eu acho que isso é problemático. E no caso dos médicos, talvez ainda mais, né? Por causa dos plantões. E aí, quando a gente fala de responsabilizar as instituições, é quando o Estado vai dizer assim, tá, mas veja, você é contratado 2 dias. Só que para você fazer sua renda, você tem que pegar outros e outros plantões, e aí eles se isentam daquilo que é responsabilidade
deles Uhum. e joga pro profissional, né? É. Joga pra pessoa. Então, acho que é isso. Eu ia até entrar um pouco sobre questões financeiras mesmo. Como ela começou a falar um pouco, eu acho que desde que o médico se forma, a sociedade como um todo espera que ele tenha um padrão de vida muito elevado. E aí, principalmente algumas pessoas, enfim, muito novas e tudo, entram no mercado de trabalho ganhando bem comparado aos seus pares de outras profissões. E acabam exatamente contraindo dívidas, né? Exatamente vivendo um padrão de vida que exige, assim, um trabalho realmente muito extenuante e que não vai ser possível de ser mantido ao longo de várias décadas. Como é que você vê assim a relação do médico com o dinheiro na tua clínica? Se isso é um fator de adoecimento, se você vê muitos médicos muito perturbados com realmente endividamento? E eu acho que isso gera a questão dos vícios como um todo, né? Eu não tô falando só da dívida, eu tô falando aí de uso abusivo de álcool e outras drogas, eu tô falando de tantos outros movimentos que causam prazer a partir de quase uma violência com o seu próprio corpo, né? Então, eu particularmente observo que o não saber lidar com o dinheiro faz com que, de fato, os médicos eles se agrupem em quase guetos, assim, né? Hoje as pessoas acham bonito, né? Ah, não, médico só se relaciona com médica. Mas isso é normal. Ah, não, mas é porque a gente se encontra uma vez na semana. Mas Isso é normal? é isso que assim, eu não quero, tá, gente? Eu não quero encontrar a pessoa que eu tô dividindo a vida uma vez na semana, né? Então isso é problemático, isso é algo que a gente precisa pensar. E aí, pessoas muito novas recebendo bastante grana, sim, né? E aí, muitas vezes os pais colocam nesse filho ou nessa filha o retorno do investimento, afinal eu paguei sua educação por anos, né? Deixei de viver por sua causa, e aí ele acha que precisa trabalhar para pagar essa outra vida de outros familiares, e aí para compensar eu vou por um movimento muito compensatório, eu acho assim, na minha visão assim, a questão financeira para o médico ela é bem problemática, né? Penso muito, quando tu fala isso, Bárbara, do que a sociedade espera, né? Se colocar numa posição muito narcísica de a gente esquecer que, na verdade, é o que a gente acha que a sociedade espera da gente, né? O que a gente projeta, né? O que a gente lança de que é que eu acho que estão esperando de mim, para onde que eu estou direcionando esse valor que tem sobre mim. Então, falando sobre essa questão do financeiro, né? Hoje a gente, para falar de finança, antes a gente fala de valor, né? Será que o valor constituído naquilo que a gente faz precisa se concentrar exclusiva ou prioritariamente no retorno que a gente recebe financeiro? Né? De que forma a gente se enriquece ao trabalhar? E aí eu não tô O que é falando só de enriquecer? Que inclusive é bem o contrário de enriquecer, você comprar um monte de coisa que você não precisa, né? Mas É verdade, exatamente. A pergunta-chave é o que é ser rico, né? O que é rico de afeto, rico de quê? rico de tempo. De tempo. relações, de tempo, que tem diversas, estou até estudando sobre isso, né? Tempo e suas diferentes conotações. A gente tem Exato. uma visão muito rica, né? Já que está falando dessa palavra, que vem dos saberes de matriz africana, né? De como isso vai sendo percebido ao longo do tempo. Como que as ações que nós jogamos para frente, que nós dedicamos ao nosso futuro, elas na verdade já estão sendo uma reverberação daquilo que já vem da nossa ancestralidade ao longo do nosso passado, né? Muito Eu achei legal. isso muito rico. Massa. joia. E assim, ao longo do episódio, acho que a gente conversou muito sobre denominadores comuns do sofrimento psíquico do médico, mas quando a gente separa por gênero, me parece que enquanto que o homem é esperado que ele esteja fora de casa, trabalhando muito, etc., para a mulher isso vai vir associado também a uma sensação de culpa, quando ela pensa que o período que ela está trabalhando é um período que ela está deixando de estar com a família dela, cuidando dos filhos, etc. Como é que vocês percebem essa diferença entre homens e mulheres na clínica? E se existem realmente dados sobre isso em relação a diferenças tanto nas doenças psíquicas quanto da ações suicida? A gente falar de recorte de gênero, né, é a gente falar de interseccionalidade,
né? Quando a gente fala e vai montando diversos grupos de diversas vivências e que a soma dessas vivências não é matemática. Na verdade, ela envolve cada uma dessas parcelas e cria uma nova forma de vida, né? Não é só médico, mas mulher. O que é que surge em vigência disso? Então, dentro de um escopo feminino, não vai ser simplesmente uma adição de novas situações a partir do que o homem na medicina vive, né? Lidar com todas as conexões que isso vai se tendo com o seu estilo de vida. É você programar processos de envelhecimento ou de aposentadoria baseado em como o seu corpo funciona fisiologicamente, né? E você ter uma perspectiva de carreira ou de possibilidade de mudança de endereço mesmo, baseado em planejamento familiar e como é que isso vai ser exercido dentro de casa. Então, tem números vão mostrar isso também, que até os sofrimentos psíquicos vão acompanhar essa disparidade de forma muito orgânica, né? Não é como se a medicina fosse só uma gavetinha a parte da sociedade. Se as consequências do que a gente vê de diferença de gênero estão na sociedade, isso vai se manifestar de forma contundente onde tem adoecimento, né? Onde a medicina mais está machucada. Uhum. Eu fico pensando que quando a gente faz um recorte de gênero, a gente precisa lembrar, o sistema é machista, é patriarcal, a gente espera um comportamento de mulheres e idade para engravidar, né? A gente cobra isso de vocês e vai fazer esse movimento. E entre os homens, né, a gente não costuma falar sobre sofrimento, né? Então, é pouco comum. Então, eu já tenho aí, no início a gente começou falando sobre poder. Eu tenho poder, eu sou homem, né? E aí, melhor se for branco, né? Um homem branco, médico, isso fala de um lugar de privilégio, de poder, como se eu não pudesse falar sobre sofrimento, né? Então, e é engraçado, os médicos que eu atendo são todos homens brancos héteros, né? Então, eu acho que isso vai falar de um recorte e que muitas vezes eles não sabem falar sobre o que está sentindo. Uhum. Então, Tem e essa isso dificuldade. é próprio da masculinidade do nosso tempo, né? E aí eu vou fazer um outro recorte que é de orientação sexual, né? Para nós LGBTs, a gente falar, se investir disso dentro de uma profissão que é, sim, heteronormativa é ainda mais difícil, né? Sim. Então, tem inúmeras pesquisas que vão mostrar isso, né? Até por especialidades, enfim. Então, o recorte de gênero, ele é muito demarcado, ele é muito firme. Acho que os homens, a gente ainda não sabe lidar com sofrimento, e aí eu me incluo, sou um homem, né? Mas ainda mais dentro desse contexto de poder do médico. Eles chegam com um ar de superioridade e meu Deus, calma. Né? Às vezes o que ele está sentindo é medo. Medo de perder a esposa, né? Medo de perder os filhos estão crescendo e vão para fora de casa e é um medo genuíno, né? Assim, é algo da natureza, mas eu não consigo colocar em palavras porque a gente foi criado desse jeito, né? Sem poder se abraçar, sem poder falar sobre isso, então termina piorando, tô agravando tudo isso, né? E acho que a cobrança por performance é maior para os homens também, né? Porque é tido como provedor, como aquele que tem a obrigação. Mais ou menos, eu acho. Tem outra questão, porque Rui estava falando, né, do questão do machismo, mas uma produtividade, quando uma mulher assume uma posição de poder, a cobrança que ela precisa ter para ser Igual ao homem. perfeita, para não errar, para ser igual, não, porque para ela ocupar aquela posição, ela precisa mostrar que ela é melhor do que um homem. É verdade. Precisa mostrar que ela é capacitada o suficiente para não ter um homem que seja melhor do que ela e ocupa essa postura. Tá todo mundo, como eu disse, questão do medo, todo mundo funcionando em função do medo de perder o seu espaço, de perder essa individualidade, de precisar estar o tempo todo provando que conquistou e provando porque merece estar ali, né? O homem, por um lado, nessa falta de repertório emocional, né? Gostei. Falta de um alfabeto, de dizer o que é que está sentindo, que é um problema muito frequente na clínica. Saber que está sofrendo, saber que algo incomoda, mas não saber colocar isso em palavras. Saber nomear, né? Nomear, né?
E às Sim, vezes rapaz, até, aqui trabalha como às mulher. vezes até entender que o que ele está sentindo é fruto do machismo dele, Sim. né? Que eu acho que Perfeito. isso é talvez o mais legal dentro da clínica, dele olhar e dizer assim, e eu De onde questionar, é que por que, vem isso, onde né? de onde vem? E ele, não tem de onde É. vir, né? Tá vindo de É. um campo maior que ele, É né? Que é cultural, o né? cultural. Cultural, social. Essa cobrança que o André falou para as mulheres é bem demarcado, né? Assim, inclusive em especialidades, né? Eu acho que vocês são divididos. O perfil é muito claro, assim, muito específico. A gente sabe quais são as especialidades femininas, né? É. A gente olha uma mulher dentro de um hospital, a gente vai achar que ela é enfermeira, né? O primeiro A cuidadora, aspecto, né? a cuidadora, né? Mas Isso o tem homem é que até tem o coisa engraçada durante a deixou de residência, saber. assim, R-, e vai lá falar junto com a gente do paciente, e aí o paciente se dirigia ao R-, achando que é o chefe. Porque é o homem, Do né? lado, É o assim, homem, isso, sim. do lado Exato. do É. chefe de verdade. Olhando agora esse recorte de gênero do prisma feminino, né? Às vezes eu vejo também muitas mulheres carregando esse machismo para dentro do seu próprio estilo, né? Então é a mulher que acha que precisa fazer a feira, cuidar do menino, botar para dormir, fazer tudo solo, porque a sociedade ensinou a ela que essa era a forma de ser mulher, enfim. E aí equilibrando 1001 pratinhos, tentando dar conta de tudo. Não é o meu caso. Inclusive, quando eu estava entrando no meu momento mais vulnerável, acho que na minha fase ser mulher, né? Quando eu estava grávida, ganhei um livro de Deco, né? De André, amigo também, sobre a Winnicott. Quando eu aprendi algo que foi libertador para mim, realmente, sobre a mãe suficientemente boa, né? E aí, quando você percebe que você precisa ser uma mãe falha, para que aquela criança se desenvolva, tenha autonomia, ela tenha suas próprias frustrações. E quando a E gente... saiba que pode falhar também. Exato, ela... Assim como a mãe, o pai A tem própria suas criança, exato. Então, assim, num recorte feminino, assim, tentando conciliar todas as funções que a gente gosta, que a gente se realiza, né, enquanto ser vivo, eu trago aqui esse adendo do quanto é libertador a gente perceber a nossa existência enquanto algo imperfeito mesmo. Vai dar errado em algumas áreas, alguns momentos você vai priorizar algo em detrimento ao outro e depois você vai mudar a ordem de prioridades. Isso é a vida acontecendo mesmo, assim, é a forma como eu encaro, né? A gente precisa experimentar, como o Rui estava falando, quando se apresentar para alguém, começar por outras coisas. Eu sou André, sou leitor, gosto de praticar tal coisa, nananana. Sou médico, sabe? Cada um pode fazer esse exame de consciência e Teve uma vez que eu identificar. viajei e a minha vontade era não dizer que eu era médica. Eu viajei sozinha. E aí era um grupo, era só mulheres e tal. Então eu fui treinada, eu tinha falado na terapia sobre isso. Quando alguém me perguntar, eu vou dizer que eu sou professora. Porque a gente tutora, né? Então quando alguém perguntar, e aí você faz o quê? Porque as pessoas Eu tô perguntam. mentindo. Fala sobre outros assuntos, Eu né? sou, isso, eu sou professora. Aí a pessoa vai perguntar, ensina o quê? Ai, meu Deus, vou ter que contar. Mas é difícil pra gente não assumir esse lugar. E a gente tem, assim, quando a gente realmente tá satisfeito com a vida, a nossa existência deveria ser multi, né? E a gente pode complementar esse título com muitas outras coisas, realmente. É um exercício que eu faço com os meus alunos, assim, que eles se apresentem sempre falando sobre eles, sem falar da profissão, Uhum, né? Então, do que é que sim. vocês gostam de fazer, o que é que gostam de assistir. E aí termino dando um nó na cabeça dos meninos, porque isso não é comum, né? Isso não é prática. Sim, Então, é uma experiência libertadora. Eu acho que todo médico deveria fazer isso, tá? massa. Fazer Fica aí como sugestão. Legal. Massa. Eu acho que enquanto a gente tava falando um pouquinho, eu queria só pegar um pouco num recorte em que a gente falou sobre o apagamento, né, que o burnout às vezes ele traz para aquele ser. E aí eu fiquei pensando e não trouxe no momento o quanto às vezes esse apagamento está relacionado a uma busca incessante sobre ser perfeito, sobre não poder cansar, errar, falhar. E aí vocês veem o médico como essa pessoa que busca a clínica sendo o cara que quer ser perfeito também, né? E aí eu trouxe no começo do episódio o Fausto, né, de Goethe. E aí o curioso é que quando eu estava dando uma revisada na história dele, ele tá tentando coisas sobre-humanas para completar a sua existência, abrir mão da sua própria alma
e ele nunca está satisfeito. E por mais que ele conquiste, a vida dele é vazia. E aí ele tenta conquistar mais. E ele é vazio. E aí, teve uma parte do livro, já no final, na segunda metade do livro, ele finalmente vislumbra a satisfação, aquela existência plena. Eita. E aí ele fala a frase que vai entregar a alma dele para o pacto se concluir. E, em resumo, ele ia vender a própria alma, mas aí o autor redime ele. E ao invés dele ser vendido, a alma dele ser vendida eternamente, ele é redimido por anjos, enfim, porque a busca dele, na verdade, tinha um propósito. Ele não estava buscando só por buscar, ele queria ser melhor, né? E aí eu fico pensando que, às vezes, o problema não é estar buscando, não é a excelência, buscar a excelência, é buscar a perfeição, eu acho que é o que nos adoece. O problema não está em buscar, né? Exato, o problema não está em buscar. buscar. É o que move a gente. Exato. Nós somos seres desejantes, nós precisamos estar atrás de alguma coisa sempre. A questão é não ser intransigente com os nossos desejos. Quando eles mudarem, sabe? A gente nem sempre vai estar satisfeito. Pelo contrário, a gente está sendo bombardeado o tempo todo pela rede social, enfim, nosso modus operandi como sociedade e de cultura atualmente, de buscar satisfação, buscar felicidade. Mas, cara, quando você atinge ou chega próximo de atingir esse lugar, desaparece. Uhum. Né? O objeto obscuro do desejo. Tem um filme com esse título, que é inalcançável, é um vazio. A gente precisa estar movimentado, feito aquele... Não sei se é peixe pescador, né? Abissal, que tem sempre aquela lanterninha na frente que vai Sim. nadando na direção daquela luz. Não tem fim, né? Isso vai ser interminável. É o que faz com que nossa vida tenha um certo sentido. E cada pessoa vai ter o seu processo, cada pessoa vai ter aquilo que a atrai, que lhe puxa, que funciona como forma de gravitar em torno de algo. E isso está em constante mudança. A questão é que, pro tema que a gente está falando, pro médico, ele se entope de coisas que fazem com que esse desfecho, esse objetivo fosse um fim em si. Mas tá, e a vida deixou de fazer sentido depois disso? Como é que é? Sabe? Objetivos reais que a gente possa usufruir e que possa mudar e ser pluri, como você estava falando, né? Permitir que nosso caráter de multifacetado possa aflorar. Uhum. É. Importantíssimo. Eu acho que eu acho que até conversa um pouco com o grande boom de diagnósticos, autodiagnósticos de TDAH e medicalização excessiva para performar cada vez com metas mais impossíveis, né? Então, eu tenho visto isso muito. Imagino que vocês devem ver muito mais, mas eu vejo com bastante tristeza, né? Porque é remédio para performar melhor, remédio para dormir, remédio para ansiedade, aí... Um para dormir, um para acordar, um para treinar, um para descansar pós-treino. É bem complicado. Pré-treino. Pré-treino. Eu fico pensando, tem duas coisas que eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Primeiro, tem um conceito de Byung-Chul Han que o André trouxe, que é psicopolítica. O que é que acontece hoje? Que a gente vive numa sociedade em que controlamos ou somos controlados. A nossa mente é controlada pelo mercado, pelo sistema. Então, isso faz com que muitas vezes o paciente ele chegue querendo. Veja, eu sou psicólogo, eu não posso prescrever. Né? E se eu pudesse ainda assim, não prescreveria. Mas ele chega querendo, não, eu quero fazer uma prova, eu preciso fluoxetina para me concentrar para a prova. Me conta a tua rotina. E aí a gente vai olhar a rotina dele. Vamos ajustar a rotina, não faz o básico, tentar. né? Só que a gente vê isso com médicos, né? Eu escutei, assim, enquanto a gente falava, eu lembrei muito de um médico específico, ele era nefro, e ele chegou e ele dizia: Rui, eu preciso de tomar um comprimido que me faça me separar. Eu quero me separar, eu preciso de um comprimido para me dar coragem. E eu disse, mas coragem a gente não encontra em farmácia, né? Porque a gente terminou esquecendo do que é o humano, né? E aí a gente entra nessa questão da própria medicalização, né? Que é um serviço que alguns profissionais de saúde, médicos fazem, que é essa medicalização exacerbada, né? Enfim, transformando a gente em sobre-humanos. Eu já vi durante residência gente não psiquiatra se prescrevendo depressivo. Ele era médico e ele
Ele mesmo Eu prescreveu. já tomei sertralina, eu já tomei Virtuoso, eu não sei se você conhece. E eu, meu Deus, mas ele é nefro, ele tomou tudo o que ele poderia, né? E veio pra mim quando nada mais tinha dado certo, né? Eu disse, meu Deus, Eu acho que eu virei ainda que quase uma fosse cartomante psiquiatra, você No não teria, processo. né, impessoalidade suficiente pra Tem um sujeito se nesse processo chamado automedicalização, que é uma coisa assim, E que é muito comum entre médicos, desesperadora, porque imagina, vocês né? com toda certeza. detêm o poder, né? Da Uhum. prescrição. Mas Médico que eu se acho assim, às medica. vezes até a gente consultando um parente, você perde um pouco da objetividade. Imagina você se medicando, né? Ainda mais algo subjetivo desse... Mais uma vez, sendo nós os responsáveis pelo nosso próprio progresso ou fracasso, né? E a gente coloca nas mãos de si também avaliar sozinhos, sem ajuda, a função de se tratar, né? De recorrer a uma farmácia para poder tratar questões que são de vida, que são humanas. Que são humanos. São humanos. É isso. Sem generalizar também, né? Porque tem os transtornos de neurodesenvolvimento e do TDAH, Claro. mas a gente precisa reavaliar que limites a gente está colocando do que é humano e o que é que de fato é um sofrimento constitucional. É porque a gente não consegue lidar com o descartável, né? Ou com o que quebra. Né? E agora, assim, a relação quebrou, o que é que eu faço? Não, eu tomo um medicamento e eu vou ficar tranquilo, né? E não é sobre isso, é sobre resolver os problemas, porque aquela criança não teve a mãe suficientemente boa, e aí ele não sabe lidar com esse sofrimento, e aí eu vou medicar, né? Poxa, tantas questões, né? Tanta a existência, na verdade, permeando toda essa profissão e, na verdade, qualquer outra, e né? qualquer outra também, com certeza. Acho que é isso, né, Bárbara? Eu fiquei feliz, assim, com a nossa conversa. Eu achei que, assim, mais do que Setembro Amarelo, uma coisa institucional que se faz, mas se ajudar uma pessoa que estiver ouvindo em casa, impulsionar essa pessoa a buscar ajuda, ou ela ouvir alguma coisa Que tocou, que né, de alguma tocou e forma. que... Missão cumprida, exatamente. Aí eu queria que vocês, assim, deixassem alguma forma de contato, se quiserem também indicar algum livro, algum filme, alguma coisa, fiquem à vontade. Tá certo. Falando agora, eu vou começar por indicações de leitura. Eu acho que quando trouxe a referência de Fausto, eu fico pensando quantas vezes eu reabordei esse livro, porque de fato é um livro muito denso, mas que fala de questões extraordinariamente humanas, né? O clássico dos clássicos. Mas tem um que eu trouxe até, inclusive, hoje, chamado Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. Quem está assistindo, que é feito pelo Vladimir Safatli e o Christian Dunker, em que, bem, pelo título já dá para entender um pouco do que se trata, mas eles fazem um olhar bem acessível e que acho que todo médico merece ler um pouco disso, de como a própria profissão e a nossa própria forma de sofrer, ela gerida pelas formas de produção, pelas formas de enxergar o que é descartável, enxergar os objetivos de vida que nós perseguimos, né? Muitas vezes de forma bem cega, né? Tem esse livro e tem outro que traz muito dessa visão do que Fausto traz, que é O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse, em que trata muito da questão dos nossos desejos, né? A busca incessante pelo desejo, pela satisfação. Nesse caso, um teor mais de romance. Acho que faz total sentido para nós. E onde é que a gente pode se encontrar? Claro. Acho que eu concentro minha rede hoje basicamente no Instagram. Tenho @psiqueandré, psique de psiquiatra. Mas que eu tenho até pensado em mudar o nome ultimamente. Acho que não me resumo a psiquiatra, né? E dito tudo isso, ache no Instagram, @psiqueandré. As engrenagens girando, mas boa. sim, né? Psiqueandré. Perfeito. Eu não tenho Instagram, gente, então vocês Olha! podem me procurar por André. Procurem André e me achem. Eu ainda não me rendi ao Instagram. Eu queria agradecer o papo da gente. Acho que o que vocês estão fazendo aqui, quem está ouvindo, pode fazer a diferença, né, na medicina. Acho que fico muito feliz do bate-papo da gente hoje. Acho que é
a gente consegue fazer diferente. Eu tenho esperança. Ah, eu Acho também. que eu termino, É preciso ter esperança, né, Rui? eu termino essa tarde feliz, assim, com o que a gente discutiu. Eu queria deixar de indicação Byung-Chul Han com Psicopolítica. Eu acho que é um livro pequenininho de bolso que vai provocar a gente a pensar sobre os nossos afetos, né? Sobre como eles estão se organizando de maneira coletiva. Acho que é isso. Massa. Perfeito. Joia. E se você nos acompanhou até aqui, agradecemos, né, a sua audiência. E segue o Autohub e assiste os outros episódios também. Se você gostou desse episódio, eu te convido a conhecer a nossa plataforma do AutoHub, um hub de soluções criados para facilitar a sua atualização médica, 100% voltados para a prática e que te ajudam a tomar decisões mais seguras e baseadas em evidência.